Mateus 5, 44 e 45, a palavra de Deus diz: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Que Deus maravilhoso! Quanto amor por mim e por você, não é mesmo? Sim, é exatamente a primeira impressão que eu tenho ao ler este versículo e mandamento desafiador. Você consegue se imaginar amando os seus inimigos e orando por aqueles que têm te perseguido? Pois bem, é exatamente sobre isso que eu estou falando. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, não só imagina, como acredita e espera que façamos isso. E sabe por quê? Porque Ele, somente Ele te conhece profundamente e completamente. Sabe de uma verdade plena e absoluta? Você, exatamente você que está me ouvindo agora, você é alvo do amor de Deus. Um amor incondicional, um amor que não levou em conta as suas falhas, não levou em conta as suas limitações, os seus medos, não levou em conta os seus fracassos. Simplesmente, Jesus se entregou para morrer no seu lugar. E não foi uma morte qualquer, não. Foi uma morte de cruz. Sabe, essa morte, apesar de carregada de sofrimento, estava também carregada de amor. Estava carregada de perdão do Pai para mim e para você. Em João 3,16, há um texto lindo e muito conhecido de todos nós que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus te amou de tal maneira, a ponto de dar o Filho unigênito. Pense sobre isso. Ora, se o próprio Deus entregou o seu Filho Jesus por amor de nós, pecadores, como é que nós podemos negar amor e oração pelos nossos inimigos? Ao olharmos para a cruz, ao olharmos para Jesus, precisamos entender o propósito e o valor pago por nós, pelas nossas vidas. Eu creio que Deus sabia que o amor de Jesus na cruz produziria algo novo em mim, algo novo aí em você. Amar é mandamento, meu irmão e minha irmã. E nós, como filhos amados do Senhor, devemos obedecer ao Papai. Devemos refletir o DNA de Deus em nós, refletindo o amor. O desafio proposto a nós é amar independente da reciprocidade deste amor. Assim como Jesus fez por mim e por você. Imagine se Jesus tivesse se preocupado com o que pensávamos ou praticávamos antes de conhecê-lo. Quando amamos os inimigos e oramos pelos que nos perseguem, nós nos tornamos filhos de Deus, como está no versículo 45 de Mateus 5, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Pense nisso. Ame. Segunda palavra. É interessante porque o capítulo 4 do livro de Gênesis relata que Caim, que era agricultor, pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus. Abel, por sua vez, que era pastor de ovelhas, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, o matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Neste mesmo capítulo, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porém rejeitou a oferta do seu irmão Caim, que por sua vez irou-se e fechou a cara. O versículo que lemos, Deus pergunta a Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Sabe, me parece de uma maneira clara que o Senhor Deus estava ali falando com Caim e o exortando a fazer e a agir corretamente segundo a direção do próprio Deus. Deus, aliás, que conhece o coração do homem e, no caso de Caim, pouco depois se revelou, matando seu irmão Abel no campo. Sabe, meus irmãos, Deus conhece a inclinação e a intenção do nosso coração. Quando ofertamos, quando o invocamos, quando nos aproximamos e até mesmo quando nos afastamos, Ele conhece o verdadeiro intuito do nosso coração. Em algumas vezes,
Nem mesmo nós sabemos a nossa verdadeira intenção, mas Ele sabe. Duas lições valiosas que este texto nos traz e eu quero compartilhar com você são as seguintes. Quando Deus nos mostra onde estamos errando e vem com sua correção, podemos vencer o pecado ou nos afundar nele, assim como fez Caim. A decisão é individual e exclusivamente sua. Precisamos aprender a receber bem as correções de Deus, e isso só acontece quando lembramos que somos filhos amados dele, filhos de um papai amoroso e justo. Essa tem que ser a nossa identidade, a fim de recebermos bem as correções do alto, que nos trarão discernimento e produzirão vida em nós. Um outro ensinamento valioso que vejo neste texto é de que, quando oferecemos o nosso melhor para Deus, Ele se agrada. Foi assim com Abel. Mas eu imagino também que você deve estar se perguntando, mas se Abel agradava o coração de Deus, por que foi morto por Caim? E isso também é outra importante lição. Os mistérios celestiais são totalmente fora do nosso entendimento. Mas como um consolo real e verdadeiro, eu cito aqui um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. A minha oração hoje, Pai, é para que tenhamos a nossa identidade firmada no Senhor. Que possamos entender que somos filhos e filhas amados e amadas do Senhor, Pai. Que a nossa identidade possa ser essa. E quando a correção do alto, a correção do Senhor vier sobre nós, Pai, que possamos entender que o Senhor nos ama e por isso o Senhor nos corrige. Que possamos aceitar, Pai, e receber com alegria a correção do alto. E que com a sua correção, Pai, nós possamos entender que podemos vencer o pecado. Pai, nós queremos pedir que o Teu amado Espírito Santo, o único, Pai, capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo, seja sobre nós, Pai. A minha oração hoje, Pai, é para que esses irmãos e irmãs, Pai, que têm enfrentado, Pai, o pecado e têm tido a Tua direção, Pai, que possam romper com o pecado, que possam definitivamente romper com o pecado, Pai, e que a convicção que vem do alto, através do Teu Espírito, seja uma realidade nessas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos oferecer sempre o melhor para o Senhor, entendendo que o Senhor conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Deus, eu peço que o Senhor alcance todos os corações que oram conosco neste tempo, Pai, e que eles sintam a Sua gloriosa presença, o Teu mover, o Teu agir, a Tua graça, Pai, e a Tua presença maravilhosa. Pai, somos desafiados a partir dessa palavra a amar. Pai, quando nós exercitamos o amor, Pai, nós exercitamos a Tua presença em nós. Deus, o Senhor é amor. Nós não podemos dizer que nós Te amamos, nós não podemos dizer que somos Seus filhos se não temos amor em nós. Por isso, Pai, nós decidimos que devemos e precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E, Senhor, é um desafio, mas perfeitamente possível quando olhamos para o Seu amor, quando olhamos para a Sua entrega naquela cruz através do Seu Filho amado Jesus. Pai, a cruz deve nos inspirar a amar. A cruz deve nos inspirar a perdoar, a produzir algo novo no nosso coração. E essa é a minha oração hoje, para mim e para cada irmão e cada irmã que ora comigo neste tempo, Pai. Que ao olharmos para a cruz de Jesus, algo novo possa ser produzido aqui, no nosso coração, Pai. O Teu amor, o Teu perdão, a Tua misericórdia em nós. Pai, eu oro para que este seja mesmo um tempo de transformação nessas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa frutificar em cada um de nós neste tempo. Essa é a minha oração, Deus, e eu quero ainda declarar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de perdão a esses corações que estão conosco neste tempo, Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo, bendito, poderoso, justo e único do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.